sido isso, mas por que Deus está permitindo que aconteçam essas coisas na minha vida? Aí a gente estava falando a respeito de Daniel, né, Mix? Que Daniel, ele foi para a cova dos leões, mas Deus proibiu o leão de abrir a boca e engolir ele. Deus permitiu que ele fosse, mas Deus livrou ele, né? Deus protegeu ele. Então, às vezes, Deus permite que você passe por algumas coisas, mas Ele está te livrando, Ele vai te proteger. Então, às vezes, você fica pensando assim, mas por que eu estou passando por isso? Então, tem aquela música que fala assim, estou passando pela prova dando glória a Deus. Então, passa por isso, mas passa crendo, confiando que Deus está te protegendo. Porque Daniel, Deus deixou uma grande lição através dele. Né? Ele foi para a cova dos leões, mas Deus protegeu. Ele foi para a fornalha de fogo, mas Deus protegeu ele. Então, Deus às vezes permite que a gente vá para a fornalha, que a gente vá para a cova dos leões, mas Ele vai te proteger. Ele vai... Tudo é um processo, né? É verdade. A pessoa, ela se errou. Não. Caiu? voltamos. Deu um pequeno probleminha aqui. Então, eu falava a respeito de Daniel, né? Deus permitiu que acontecesse tudo isso com ele, mas Deus livrou ele. Deus protegeu ele. Então, esse problema que você está passando, essa luta que você está passando, essa cova de leão na qual Deus está permitindo que você esteja, Ele vai proteger você, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar dessa situação. Essa fornalha, esse fogo que está nessa fornalha não vai te queimar, porque Deus vai estar te protegendo, né, amiga? Sim. A pessoa tem que ver que às vezes ela, por que está me acontecendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Onde que está Deus? Deus está ali vendo qual que é a sua reação diante disso. Você tem que usar a sua fé. Você tem que permanecer firme. Porque a vitória, ela vai vir no final. A gente é provado naquilo que a gente pede para Deus, né? Não? E tudo é um processo na nossa vida. É impossível você chegar num propósito se você não passar pelo processo. Não tem como. A gente, quando a gente está grávida, a mulher quando ela está grávida, quando a gente engravida, a gente passa por um processo de 9 meses para nascer no tempo certo, 9 meses de gestação, para a gente chegar no propósito de ter o filho no colo, de ter o nosso filho no nosso colo. A gente passa por esse processo. Então, tudo na nossa vida tem um processo. Não adianta você querer adiantar. Porque se você, como disse, se você passar o carro na frente dos bois, não vai dar certo. Então, viva o processo para você chegar no propósito. E não se preocupa com a situação na qual você está vivendo. Não se preocupa com essa fornalha de fogo. Não se preocupa. E às vezes, esse processo a mulher, ela, para dar luz, ela passa por esse processo. E esse processo também dói. Né? É verdade. E dói uma muito. dor, mas no final é o que? A recompensa de ter aquela criança no colo. Então Isso. Vale a pena você passar pela dor. E o que a gente quer falar sobre isso? Que às vezes você está passando por uma situação ao qual você está sentindo essa dor e você não aguenta mais. Mas creia que no final a sua vitória vai vir, vai valer a pena. Você vai segurar essa criança no colo, vai segurar essa bênção que Deus tem para você. Como Ana. Ana, ela sofreu, mas ela pegou Samuel no colo, que é o milagre. Então, o que vai acontecer com você? Você vai pegar um milagre no colo. Só precisa ter paciência para passar pelo processo, para passar por essa fornalha. Deus, eu estou passando por essa fornalha, mas me protege, me ajuda, me fortaleça. Deus, eu estou passando por essa luta, mas me dá força. O Senhor é comigo. Tudo a gente tem que colocar o Senhor Jesus na frente. E parar de achar que você está sozinho, você não está sozinho, não. Deus está com você. Quando você pensa que você está sozinho, o Senhor Jesus está te carregando no colo. Ele está te levando nos braços. Ele está ali com você, te consolando. Não tem ninguém, olha, não tem lugar melhor para você
estar pertinho de Deus quando você está passando por uma luta. Então não tenha medo de viver o processo, porque o propósito é maravilhoso, mas a dor também vem, né? Não tem jeito, não tem como você tomar posse de uma bênção sem sacrifício, não tem como. Porque a posse antecipada de uma herança nem sempre é bênção, mas quando você passa pelo processo, quando você vive cada etapa, você pode ter certeza que você vai ter um final glorioso, você vai desfrutar da bênção, né? Então, com o Senhor Jesus é tudo com sacrifício. Não adianta você pensar assim, eu não vou ter luta. Você vai ter luta, você vai ter situações que você vai sentir dor, situações que você vai chorar. Mas Deus está ali com você te consolando, Ele vai te fortalecer e você vai vencer. Não importa se é na saúde, não importa se é no casamento, não importa se é com filho, mas tudo a gente tem que colocar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos de Deus. E crer que esse processo eu vou chegar no propósito. Pode estar doendo, pode estar machucando. Está doendo, meu Deus, está machucando, mas eu tenho certeza que o Senhor está me curando e eu tenho certeza que eu vou tomar posse. Em nome de Jesus. Dependa única e exclusivamente de A gente tem que depender somente do Senhor Jesus. Depender somente de Deus. Não depender de nada, não depender de ninguém, não ficar na dependência nem na sombra de ninguém. Dependa única e exclusivamente de Deus. Quando você aprende isso, quando você aprende esse caminho, ninguém pode te parar. Ninguém pode parar você. E não coma na De novo. Caiu. mão de ninguém. Coma na mão do Senhor Jesus. Se está falando... A gente é muito assim, o ser humano, a gente não gosta de pensar. Porque quando a gente pensa... E tem muita gente que não quer que a gente pense. Porque quando você começa a pensar, quando você começa a raciocinar, você começa a ver que aquilo ali não está certo. Então você começa a não concordar. Então você não concorda com aquele erro, você não concorda com aquilo. Então se você está, não importa, não sei se você está numa reunião, não sei se você está no culto, não sei onde você está, mas você tem que examinar o que o pastor está falando, o que aquele pregador está falando, está de acordo com a palavra de Deus? Se estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai ser muito abençoado. Porque quando você começa a pensar, peraí, tem coisas que a gente tem que questionar, tem coisas que a gente tem que perguntar, será que isso está certo? Então eu vou procurar saber, vai lá na Bíblia, procura saber se está ali. Então está aqui, é verdade. Então a partir do momento que você conhece a verdade, você é liberto e ninguém mais te domina. Tem aquele filme de Eli, eu não sei se vocês já assistiram, você lembra-me desse filme de Eli? Tem eu não sei o nome desse cara lá. Eu sei que ele queria, ele estava numa cidade que só ele sabia que ele tinha água lá. E ele queria, o que mais ele queria era a Bíblia. O que mais ele queria era a Bíblia, porque ele sabia que quem tinha o conhecimento, quem sabia da verdade, ia dominar sobre aquele povo. Ele não queria ter o conhecimento para ajudar, mas para ter o domínio. Então, para você ver a importância de você ter o conhecimento das coisas de Deus, porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. Então, você não passa mais a depender de ninguém, não. Você não depende de A, de B, de C, não. Você depende única e exclusivamente de Deus e de você mesmo. Porque a única pessoa que atrapalha você de vencer, de avançar, é você. Não é ninguém, é você. Porque a partir do momento que você... Peraí, isso não está certo, não é assim. Então você não é mais como diz uma amiga que eu conheço, você não é mais uma manada de gado, que toca o berrante e você vai atrás. Não, você questiona, você quer saber se isso realmente está certo ou não. Vamos chamar agora o anjo hoje está na casa de uma amiga muito querida da dona Geni, né? E hoje ela vai falar da superação da fé. Eu só queria falar para vocês a esse respeito de você estar passando por uma luta, de você estar passando... Vira aqui a câmera. Tendo alguma dificuldade, Vira a câmera. Porque tá dando vídeo pausado toda hora. Então, se vocês estão assim, se vocês não estão ouvindo bem, não tá vendo a gente, por favor, bloqueia aí.
que vira essa câmera aqui? Sua misericórdia. Como é que Tira, vira? tira, pastor. Volta. Dona Geni? De novo. Peraí. Tira o celular, pastor, para ver. Deixa eu falar com o Lucas tirar. Consegue? Câmera tá bom. Tira o como? A Obrigada. câmera virou sozinha. Mas estamos na expectativa. A câmera. Espera aí, não. Estamos dando jeito aqui. Vai dar certo. A câmera virou. Vê se é algum lugarzinho. Seja Como é que vira isso? guiado Vira essa câmera aqui, não sei. Foi muito bom. Como é que vira, sabe? Peraí, pastor. Tira o celular. Não tem como tirar, tem que virar aqui. Vamos passar por esse processo e vamos vencer junto. Não, vou ter que tirar para ver, Ela é pastor. certa. Se não tirar, não vai dar pra. Deixa eu ver. Tá tendo um probleminha aí, gente. Vai dar certo. Deve ser a visita do Ricardo que atrapalhou tudo. Cadê o Ricardo? Também, né, Gina? Virou, né? É virar a câmera, não sabe virar a câmera? Calma, pastor. Não dá pra ter calma. O capeta tá aí. Calma, se você também não sabe mexer, deixa eu ir. Vai na foto. Vê se é agora, chama. Fala pra dona Rosa. Não Chama. virou nada. Mas tá. Chama o Lucas. Cadê o Lucas? Se pra buscar ele, ele não veio. Travou também, né, pastor? Internet. Travou. Travou a A internet? internet travou aí no celular. Tá tudo ouvindo, estão ouvindo tudo que tá se falando. Não. Talvez eu consiga virar, não sei como eu consigo virar. Travou, pastor. A internet travou. Tenta virar. É, travou, aí vê se você consegue. Virar como? Pra nós, né? Tá virando pra lá. Travou. Virou pro outro lado. Travou o áudio. Dá pra usar o seu? Ah, também é. Tá, né? Mas aí me deu da. Tem que ligar pra ela pra chamar no teu. Virou? Vê se agora vai, pastor. Deu? Agora acho que vai. Oi? Peraí. Fica aí, Lucas. Fica perto, Lucas. Deixa a gente na pista, não. Não abandona, não, Lucas. Vai dar certo. Independente do que você está passando, independente do problema, tenha Deus. 200 mega, mas não resolve nada. Né? Não tem que travar. Ainda continua virado pra lá. Agora vai dar certo. Eita. Gente, não virar a câmera. Tem que virar a câmera pra lá, gente. Ao contrário. Pede pra ela te chamar aí. Não sei por que meu celular sempre fica virado pra lá. Tá muito difícil aqui a Chamou, coisa, Ricardo? mas vai dar certo. Tem que dar certo. Cadê o zap? Aqui? Chega, cadê o chega? O senhor consegue falar com o chefe? Eu não Bota tô o seu. conseguindo, não. Deixa.
Chama no do Ricardo, Michele. O cara tá aqui, chama no dele. Telefone do Ricardo. Aí, cara. Chamou no seu? Chamou? Vamos ver se não vai dar demônio mais não.